A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus. Culto de oração e vamos juntos nesta noite adorar o Senhor, agradecer a Deus por a chuva que Ele mandou para nós e vai mandar muito mais. E que Deus seja louvado nesta noite. Você aí na sua casa, desde já, prepare o seu coração. Eu sei que já está preparado, mas vamos ter esse momento de adoração, esse momento da palavra, que você venha glorificar ao Senhor e vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. A palavra do Senhor, ela vem para alegrar o nosso coração, para nos dar vida, renovo, fortalecimento. E é isso que nós precisamos, não é? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está no Salmo 51. Aqui fala de Davi, aquela passagem quando ele faz algo muito feio aos olhos de Deus, mas o que a palavra nos ensina é que ele não continuou daquela forma, ele correu para Deus. A palavra diz que ele confessa o seu pecado, ele suplica, ele pede perdão, ele roga a Deus. Pede assim de coração mesmo. Quando eu vejo essa palavra, eu digo assim: como Deus é maravilhoso. E o quanto é bom você saber que você tem um Pai para correr para os braços dele e abrir o seu coração. Não importa como está, importa que você sabe que ele é um Deus de misericórdia. Aqui a palavra de Deus diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o pecado e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Quer dizer, ali, naquela situação que ele estava, ele pede que o Senhor renove as forças dele, que ele dê um espírito reto. E é maravilhoso que a palavra vem falando assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Davi expõe ali em quem estava a confiança dele. No Deus poderoso, no Deus de misericórdia. Ali ele apresenta a sua vida, ele clama. Isso aqui é uma oração, tá, amados? É um clamor. Ele pede por força, porque ali ele estava abatido, ele estava em pecado, e ele pede perdão. E quando eu vejo essa palavra, ela mostra e nos ensina que não importa o que fizemos ou o que estamos fazendo, importa que nos arrependa e corra para o Senhor. Peça perdão, fale para Deus. Deus sabe, Deus está vendo tudo, Ele conhece o nosso levantar, conhece tudo, o nosso pensamento, mas Ele quer que confessemos a Ele. E Ele é um Deus de misericórdia, assim como Davi vem falando aqui, falando
do tamanho das misericórdias que é do nosso Deus. Do nosso Deus, esse mesmo Deus que Davi estava ali pedindo misericórdia, perdão, é o mesmo Deus que nós servimos. E é por esta razão que a palavra foi deixada para nós. Porque muitas vezes algo acontece e nós queremos nos afastar da presença de Deus. Porque somos nós que nos afastamos do Senhor. O Senhor sempre está de braços abertos para nos perdoar, porque Ele é misericordioso. Mas no mundo que nós vivemos, estamos sujeitos a tantas coisas. E quando algo acontece, eu vejo essa palavra aqui, não podemos nos afastar, mas correr para Deus e apresentar a Ele tudo, como Davi fez aqui e foi deixado na palavra para que cada um de nós saiba que esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. E Ele é por nós, assim como Ele era ali com Davi. Aqui a palavra vem dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele expõe ali o seu pecado, a sua causa, a maneira que ele estava, como ele estava se sentindo ali. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ali ele não esconde nada do Senhor. Ele reconhece o seu erro. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui ele fala, ele abre o seu coração, ele pede o socorro do Senhor. Ele não esconde nada do Senhor, porque, como eu sempre digo, nada dos olhos do Senhor é escondido, porque tudo Ele vê, Ele contempla todas as coisas. Então é aquilo que eu sempre digo, nós precisamos falar para o nosso Deus tudo e de coração, de toda a nossa alma, confessar, e Ele está vendo e só Ele pode nos ajudar. Amém, amados? E aí Davi continua falando da forma que ele foi gerado. No versículo 6 assim, diz: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Aqui ele declara que o nosso Deus, que o Deus dele ali, de Davi, ele conhece, ele ama a verdade. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Isso é maravilhoso, quer dizer, esse é o nosso Deus, Ele ama. Quando somos sinceros, abrimos o nosso coração, Deus gosta disso, de ouvir sinceridade, coração aberto. Ele está pronto para nos ajudar, para nos proteger, nos dar uma vida nova. Mas nós precisamos nos achegar a Ele, correr para Ele. Amém, amados? E olha o que Ele pede: purifica-me
com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui ele pede algo para o Senhor, porque quando nós pedimos, lava-me com teu sangue, purifica-me, tira isso de mim, Senhor. Deus, me dá uma vida nova, Senhor. Não posso prosseguir desta maneira. Tudo isso o Senhor faz. E Davi aqui nessa parte, ele fala isso para Deus. E ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Porque o sangue do Senhor, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, tem esse poder de nos lavar, de nos purificar, de nos perdoar de todo mal. Em nome de Jesus. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Aqui ele fala que quando Deus nos perdoa, quando o Senhor nos livra daquele mal, não importa o que for, Deus tem esse poder. Nós temos essa alegria de jubilar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Não importa o que aconteceu, nós vamos glorificar, porque nós somos livres, porque o Senhor nos perdoou. E Ele nos perdoa cada dia, amados. Nós precisamos correr para Deus, buscar Deus. E não podemos fugir. O pecado, ele quer nos levar a fugir da presença de Deus. Aqui, quando eu vejo Davi nessa situação que ele está passando aqui, ele corre para Deus. E é isso que a palavra nos ensina nessa noite. Correr para o Senhor, porque Ele é a nossa força, é Ele que vai nos dar graça para prosseguir nos caminhos dele. Amém? No versículo 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Só o Senhor tem esse poder de perdoar e de nos amar. Por isso que Davi tem essa ousadia de falar dessa forma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Isso aqui é algo que nós precisamos pedir para o Senhor cada dia da nossa vida. Deus, se houver algo na minha vida que está me tirando da tua presença, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Porque aqui Davi, ele pede isso com todo o seu coração, de toda a sua alma, ele vem clamando: cria em mim. Porque ali, diante de tudo que tinha acontecido, ele tinha perdido aquela comunhão, mas ele corre para Deus e ele pede isso, que é especial demais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos esse desejo. Nós precisamos ter o Espírito de Deus, o Espírito reto, essa comunhão com o Senhor. Por isso que Davi fala dessa forma: não me lances fora da tua presença
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi ali, ele clama, ele pede, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Por que isso, amado? Porque nós, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nada somos, estamos perdidos, não temos vida. E aqui Davi, ele reconhece a importância que é o Espírito Santo de Deus. Davi ali, ele se lança ao Senhor e ele pede com todas as suas forças. E quando eu vejo isso, nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo nada somos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas Deus está pronto a nos socorrer. E é isso que eu vejo aqui nesta oração de Davi, nesse clamor que Davi faz. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ah, amados, porque o Espírito Santo de Deus é esse que nos leva a cada dia. É esse que nos dá a direção de fazer algo que agrada o Senhor. É esse que nos leva a exercer a nossa fé, a ter amor no nosso coração, a saber que estamos na dependência do Senhor. E é por esta razão que nós precisamos ter e querer o Espírito Santo dominando a nossa vida, dirigindo a nossa vida. Davi, aqui vejamos que Davi, ele perdeu toda a sua força quando ele pecou, mas ele corre para o Senhor e ele pede esse socorro, ele pede essa busca, essa direção, ele pede o Espírito Santo de Deus. E vejamos a importância que é necessário na vida de um cristão, o Espírito Santo de Deus. Aqui ele declara: tu torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui Davi diz que sem o Espírito Santo de Deus ele não tinha alegria. Sem o Espírito Santo de Deus nada ia acontecer, mas ele pede, dar-me a alegria, o Espírito Santo de Deus. Amém. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui ele declara que com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, ele ia ter força para anunciar as boas novas, aqueles que precisam, que estavam, os transgressores, né? Ali ele tinha como chegar naqueles que precisavam de Deus, da palavra, do testemunho. Então, somente através do Espírito Santo, Davi diz que ele tinha essa força para poder falar do amor de Deus. E Davi diz que só assim, ele falando pelo Espírito de Deus, ali ia haver conversão, vida se achegando a Deus. E hoje não é diferente, amados. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter força para falar do amor de Deus. E é por essa razão que nós precisamos tanto da unção, do amor de Deus nos nossos corações. E é por essa razão que o Senhor nos dá a palavra como essa, para cada um de nós se levantar e saber que nós precisamos desta comunhão e do Espírito Santo de Deus no nosso coração, para nos mover, para nos levantar, para
falar do amor de Deus. Aleluia, Jesus. E é isso. Livra-me. Aqui Davi fala, aqui quando ele fala dessa forma, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele pede ali livramento, ele pede e ele fala, o que vai acontecer? Ele vai tão somente louvar, altamente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Davi era um adorador. E aqui ele declara que ele vai continuar sendo. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Isso é maravilhoso. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite. Vejamos aqui que Davi pecou, mas ele correu para o Senhor. Ali ele declara as misericórdias do Senhor e ele pede perdão. Ele busca o Senhor. Ele pede o socorro do Senhor. Ele pede que o Espírito Santo de Deus habite nele, crie, ele pede. E por final, o que ele fala? Que ele quer adorar o Senhor continuamente. Aqui no versículo 15 diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O que ele fala é que ele vai continuar louvando ao Senhor. Então, essa palavra ela vem para alegrar o nosso coração, para dizer que nós não podemos nos afastar do Senhor. Algo que vier, o pecado que nos rodeia nesse mundo que vivemos, mas nós precisamos correr para Deus, nós precisamos pedir a força do Espírito Santo, e nós precisamos ter no nosso coração que queremos adorar eternamente, seguir todo o tempo da nossa vida adorando o nosso Deus. E também porque precisamos do Espírito Santo para falar da grandeza, do amor do Senhor, para aqueles que precisam se converter ao Senhor. Que nesta noite o Senhor venha falar mais e mais ao seu coração. Que esta mensagem venha trazer ao seu coração alegria. Não importa como está o seu coração, importa que Jesus te ama e Ele quer tão somente que você o adore, que você tão somente creia que o Deus que nós servimos, Ele tem esse poder de nos perdoar, nos dar o seu Espírito e nos dar graça para falar do seu amor. Que nesta noite Deus te abençoe, que Jesus te abençoe aí na sua casa, que você receba a cura física e espiritual. Aqui Davi, ele clamava por esta cura espiritual, o perdão, a comunhão com o Senhor. E que nesta noite o Senhor cure o seu coração, cure a sua alma, cure o seu corpo físico. Receba aí todas as bênçãos do céu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. E saiba que esse mesmo Deus que Davi serviu é o nosso Deus, que nos dá esta palavra e fala ao nosso coração. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor. E até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe, você e a sua casa. Amém?